As tecnologias sociais visam reaplicar soluções para resolver problemas sociais de forma participativa com as populações atendidas. Estas tecnologias podem solucionar diversos problemas locais, que por vezes são muito específicos de uma determinada localidade. E assim, devem ser adaptadas às realidades sociais, ambientais, econômicas e culturais de cada local e de cada população atendida. Mas além dos desafios que as tecnologias sociais tentam solucionar, que desafios ainda existem para implementar essas tecnologias? Bem, na Amazônia Central, onde ficam as RDS Mamirauá-Yamanã, há diversos desafios para a disseminação dessas tecnologias sociais. São desafios econômicos, ambientais, culturais e também logísticos. E um dos desafios ambientais mais complexos da várzea amazônica, como é o caso da RDS Mamirauá, são os pulsos de inundação, que alteram completamente a região, mudando a rotina, mudando a vida das pessoas quando essas águas sobem, modificando também a qualidade das águas, que ao longo das diferentes estações amazônicas, como é o caso das águas brancas do rio Solimões, modificam também o seu pH e outros parâmetros físico-químicos, mudando então entre as diferentes estações, como a enchente, quando as águas estão subindo, na cheia, quando é o pico dessas águas, na vazante, quando essas águas começam a descer, e até a seca, o período mais baixo das águas. Então esses parâmetros físico-químicos modificam ao longo desses processos, o que, por exemplo, altera os projetos e as tecnologias sociais que envolvem o tratamento de águas. Mas além da qualidade das águas, os pulsos de inundação alteram também a logística das populações. Na região do Médio Solimões, onde ficam as reservas Mamirauá-Yamanã, os deslocamentos das populações das mais de 300 comunidades e sítios até os municípios mais próximos são alterados durante as estações, durante os períodos de seca e cheia dos rios. Assim, o objetivo desse estudo foi mensurar as distâncias pelos rios entre os municípios de Jutaí, Fonte Boa, Maraã, Guarini, Alvarães e Tefé, até as mais de 300 comunidades residentes e usuárias das RDS Mamirauá-Yamanã, comparando essas rotas durante as estações de seca e cheia dos rios. Para isso, foi utilizada a ferramenta de análise de rede do QGIS, onde foram processados os caminhos mais curtos entre cada uma das comunidades e sítios e estes municípios da região, e essas rotas e caminhos utilizados foram indicados por consultas a técnicos e barqueiros do Instituto Mamirauá, que possuem larga experiência aqui na região. Os resultados nos mostram que, durante a estação de seca, algumas comunidades ou sítios estão a uma distância de mais de 500 quilômetros de Tefé, que é um polo de comércio e serviço para toda essa região. Já durante a cheia, o período mais alto dos rios, essas distâncias reduzem em média 20 quilômetros para estes deslocamentos. E os dados da análise de rede foram cruzados também com os dados do SINDE, que é o Sistema de Monitoramento Demográfico e Econômico do Instituto Mamirauá, que apresenta as estimativas dos moradores sobre o tempo de deslocamento até os municípios, estimando assim então a velocidade e o tempo de deslocamento para os municípios nos barcos, rabetas e voadeiras, que variam as suas velocidades de acordo com o peso das embarcações e a potência de seus motores. Assim, um deslocamento de ida e volta de barco da reserva Amanã até Tefé gera uma economia de quase 100 km durante a cheia ou 7 horas de viagem. E, é claro, um gasto de até R$ 200 menor de combustível, o que é uma economia considerável para muitas famílias que, infelizmente, vivem abaixo da linha da pobreza aqui na região. Enquanto locais mais próximos dos Solimões têm menor alteração de suas rotas com os pulsos de inundação, comunidades e sítios mais distantes, como a do setor Amanã, sofrem muito mais com esse efeito, tendo uma redução média de quase 40 quilômetros
entre a estação de seca e cheia destes rios. Os deslocamentos entre as comunidades e sítios e os municípios é necessário para comércio e serviços. E da mesma forma, também para a instalação e manutenção de diversas tecnologias sociais. Os deslocamentos exigem planejamentos flexíveis e devem considerar também o aumento dos custos que ocorrem durante as secas. A ampliação dos tempos e dos custos desses deslocamentos é um desafio que deve ser considerado nos projetos das tecnologias sociais, tanto nos cronogramas e custos, quanto também na descentralização destas tecnologias para a redução dos custos de manutenção.